Irmãos queridos, sejam bem-vindos ao nosso estudo de sábado às 18 horas. Na verdade, estamos iniciando hoje as palestras gravadas, mas esse estudo de sábado às 18 horas é, na verdade, uma continuação das nossas reuniões públicas habituais de sábado às 18 horas. Lembrando que a nossa casa tem mantido palestras online na quinta-feira às 20 horas sobre as leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, e nas terças-feiras nós temos mantido aulas online do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante, nesses momentos tão difíceis para a humanidade, para todos nós, mantermos o nosso pensamento elevado, lembrarmos de Jesus, que é o nosso mestre, lembrarmos que está tudo no comando dele, mantermos as nossas preces diárias, mantermos a nossa vibração pelo nosso lar, pelo nosso planeta, por todas as comunidades planetárias, por todos os países, por todos, para ajudar Jesus nesse grande projeto de transformação, onde nós espíritas somos convocados a atuar de maneira diferenciada porque temos o esclarecimento. Agradecemos muito a todos que têm ajudado o SEMA na manutenção da casa, no pagamento dos funcionários, que é tão importante, não é? Porque são muitos funcionários, são mais de 30 funcionários que dependem desses salários. Então agradecemos muito a todos que têm feito a contribuição. As contas do SEMA, tanto do Bradesco quanto do Banco do Brasil, estão no nosso site. E agradecemos também a todos que têm feito doação das cestas básicas e também dos alimentos não perecíveis, do leite em pó e do sustagem. Por quê? Para quem não sabe, nós temos duas comunidades, o Lar 1 e o Lar 2, que ficam em Vargem Pequena, e nós atendemos a mais de 400 famílias, com muitas crianças, com idosos, pessoas muito carentes, muito necessitadas. E nós recebemos essas doações, tanto das cestas prontas, quanto dos itens de cesta básica, do sustagem, do leite em pó, nas terças-feiras, das 9 às 15 horas. Antes de iniciar o nosso estudo, vamos fazer a leitura de uma mensagem que a irmã Maria Angélica enviou no dia 15 de abril. Então vamos prestar atenção nessa mensagem. Filhos amados, as lutas se intensificam e estamos atentos às necessidades de cada um. Hoje, neste barco que se encontra em águas turbulentas, podemos ter a sensação de que a embarcação não resistirá. Entretanto, filhos, lembremos que Jesus está no leme. Ele é a nossa segurança infinita, o capitão que não abandona o barco pelo qual é responsável. Muitas lutas são esperadas na terra que tanto amamos, mas que precisa de transformação urgente para poder seguir os planos divinos. Não se questionem sobre os destinos e dores que surjam. Busquem Jesus no fundo de suas almas e percebam que Ele está junto, caminhando lado a lado com todas as suas ovelhas. Lembrem, meus filhos, que nenhuma ovelha se perderá na casa do Pai e que todos são igualmente amados por Ele, que é o Criador único do universo. Sintam-se irmãos e unam seus corações aos corações que hoje clamam por orientação em todos os cantos do planeta. Somos todos irmãos e uma só família universal. Coragem e perseverança, porque vocês já têm a luz do entendimento unida à certeza do amor incondicional do Pai. Sejam vitoriosos nesses dias em que são convocados ao ministério divino de levar a paz pelo pensamento, pelas palavras e pelo sentimento. Sejam, filhos, os soldados do bem e da luz. Unam-se a Jesus pela prece que sustenta e revigora. Paz em todos os corações. Maria Angélica. E com essas palavras tão confortadoras da nossa querida irmã, que conduz a nossa casa com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo, trabalhadora fiel de Jesus, vamos pensar em Jesus, elevando o pensamento a Ele, esse Mestre Divino, pedindo que seja conosco, que nos ampare durante esse estudo, que todos nós tenhamos o nosso pensamento unido para apreender o melhor que esses espíritos abnegados vieram trazer, esclarecendo as nossas mentes que se encontravam na ignorância. E que Jesus, esse condutor divino, nos permita agora o início desse estudo, graças a Deus. Então, queridos, hoje nós vamos estudar sobre Deus. Difícil, né? Falar sobre Deus é muito complicado. É difícil falar sobre Jesus, imaginem sobre Deus. Mas vamos pensar um pouquinho, antes de
entrar nas questões do Livro dos Espíritos, vamos pensar um pouquinho sobre o que nós pensamos quando pensamos em Deus, o que nos vem à mente. Pensamos na grandeza do universo. Acho que a maioria deve pensar na grandeza do universo. Por quê? O universo é gigantesco, imensurável para nós encarnados. Ele é misterioso. Nós não temos as respostas todas sobre o universo, estamos longe ainda de ter, e também sobre Deus. Então muitos pensam pela dimensão do universo, se reportam a Deus pelo universo. Pensam até nas fotos do Hubble. Podemos pensar também na natureza do nosso planeta, nas flores, pensar em toda a vegetação, nas montanhas, nos oceanos, ou na beleza infinita do corpo humano, perfeito para as nossas necessidades reencarnatórias. Cada um vai pensar do seu jeito. Podemos também pensar no amor. Não foi criado pelo homem, só pode ter sido criação de Deus. Pensar na inteligência. O homem não cria a inteligência, o homem usa a inteligência, mas a inteligência é criada por Deus. Pitágoras acreditava que o universo foi construído a partir da matemática. Pensando no que Pitágoras falou, o que nós podemos concluir? Pitágoras era um gênio. E o que ele percebeu? Que o universo tem uma matemática perfeita. E para existir esse universo com essa matemática perfeita, é claro que houveram cálculos, que alguém calculou, que foi tudo feito previamente, calculado previamente, e também alguém executou. Leon Denis diz de uma maneira muito bela que nunca se viu se jogar letras do alfabeto para cima e quando elas caírem, formarem um poema. Impossível, porque essas letras cairiam emboladas ou elas cairiam sem fazer o menor sentido. Ainda que houvesse a possibilidade de se formar palavras, essas palavras não teriam uma sequência lógica, elas não formariam um poema, porque para isso é preciso uma inteligência agindo na sequência dessas palavras. E o universo é o poema perfeito. É o poema da vida universal, seja no aspecto macro ou micro, se nós olhamos o universo no sentido macro ou no universo do nosso organismo no sentido micro. Tudo foi calculado e executado. Os espíritos superiores vieram trazer várias informações sobre Deus, sobre o universo, que se encontram nessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Essa primeira parte do Livro dos Espíritos, só para a gente recordar, deu origem depois ao livro A Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala da vida espírita, do mundo espírita, ele deu origem ao Livro dos Médiuns. A terceira parte, que fala das leis morais, deu origem ao Evangelho. E a quarta parte, que fala do estado em que os espíritos se encontram quando desencarnam, deu origem ao livro Céu e Inferno. Com o Livro dos Espíritos, isso forma o Pentateuco Espírita, que é bastante conhecido, bastante falado por todos os espíritos, né? Então, os espíritos vieram nos trazer informações que estavam ocultas e tiraram o véu da ignorância da humanidade quando trouxeram as informações que estão registradas no Livro dos Espíritos. Essas informações, nós sabemos, foram codificadas por Allan Kardec. Allan Kardec não criou essas informações, ele codificou, ele organizou esses estudos e de uma maneira brilhante. É claro que ele, com sua mente brilhante, fez vários comentários e ele tinha uma assessoria muito boa de seu mentor. E uma das coisas que está no Livro dos Espíritos e que pode ser constatada pela história é que o homem tem uma ideia inata de Deus desde a época do mundo primitivo. Aquele homem primitivo já tinha alguma sensação de Deus, ou que fosse através da natureza, porque ele não podia controlar, que ele não compreendia direito, estava acima da sua capacidade de entendimento. Então, era uma maneira de pensar em Deus.
mas o homem primitivo já tinha essa ideia inata de Deus. E essa ideia de Deus, ela veio se aprimorando e vai continuar se aprimorando através do aprimoramento da inteligência humana. Conforme o nosso pensamento evolui, a nossa ideia de Deus vai ficando mais apurada. Aí nós podemos nos perguntar, então como é que pessoas tão inteligentes como existem na Terra, vários, se dizem ateus? Como é que esse pensamento que evoluiu, essa inteligência que evoluiu, se a ideia de Deus evolui com o pensamento, não entende que existe um Deus e se diz ateu? Então, como é que isso pode existir? Bom, a primeira coisa é que isto é imaturidade espiritual. Uma coisa é a inteligência do homem, a outra coisa é a maturidade espiritual. Então, nós vemos pessoas extremamente inteligentes, o que não significa que ser ateu significa ser menos bom, significa ser mal, nada disso. Não é isso. É um entendimento da divindade que essa pessoa ainda não tem por imaturidade espiritual. A inteligência também não significa conquista moral ou conquista ética. Não significa. Assim como religião também não significa. A pessoa pode ter uma religião e ser moralmente desviado e ser também imaturo espiritualmente e também suas conquistas morais serem complexas e por causa disso ele ter comportamento ético ainda questionável. Então uma coisa não está ligada à outra. Mas a imaturidade espiritual é da alma, é de cada um. Esse espírito que hoje é ateu, ele pode ter um histórico de outras encarnações passadas, em que ele foi prejudicado, digamos assim, no sentido religioso, nos entendimentos dele sobre religião. Vamos explicar. Um dia, na reunião mediúnica no SEMA, apareceu um espírito que era um ex-religioso. Esse espírito estava muito revoltado. Ele tinha um ódio dentro dele e ele atuava junto a religiosos, a pessoas religiosas, querendo influenciá-las para abandonarem a religião. E a raiva dele, o comportamento dele era muito rebelde. Conversando com ele, nós fomos entendendo o que havia acontecido com ele. Esse espírito, em encarnação anterior, tinha sido uma criança muito doente. Sofreu horrores. Seus pais, desesperados, e eram religiosos, e entendiam que se fizessem uma promessa e fossem atendidos, eles teriam que cumprir a promessa. O que fizeram no desespero? Prometeram que se aquela criança se salvasse, se recuperasse daquela doença, que eles enviariam esse filho para ser um religioso e seguir o sacerdócio. Mas ele não tinha a menor tendência ao sacerdócio. Ele não tinha religiosidade no seu coração. Ele cresceu, se tornou um religioso, mas totalmente revoltado. Não era aquela vida que ele queria. Entretanto, haviam dito para ele, enquanto ele estudava para ser religioso, seguir o sacerdócio, haviam dito para ele que ele, sendo religioso, sendo alguém que atuaria em nome de Deus, de Jesus na Terra, ao desencarnar, ele veria o paraíso e ele seria feliz e ele teria tudo o que ele quisesse ao alcance dele. Pois bem, a vida dele não foi uma vida exemplar. Ele não teve uma vida que um sacerdote religioso normalmente tem. Ele não abraçou a religião, ele abraçou a função. E ele desviou muitas pessoas, ele enganou muitas pessoas e a vida dele foi uma bagunça. Quando ele desencarnou, tudo aquilo refletiu na mente dele. Vamos já ver isso? As leis divinas na nossa mente? E ele, desequilibrado completamente, sofreu horrores na pátria espiritual. Ele sofreu perseguições, ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu todos os horrores de uma mente culpada. A mente dele, no fundo, sabia e se culpava, sabendo que ele tinha se desviado daquilo que ele tinha se comprometido.
Então depois, durante a doutrinação, ele foi esclarecido, ele acalmou e ele entendeu que Jesus nem Deus tinham culpa sobre aquilo que ele estava passando, e se acalmou, ele foi atendido. Mas esse ateu também tem um outro caso. Ele pode ter sido alguém que nesta encarnação teve, por exemplo, uma infância em que os pais utilizaram, ou os responsáveis utilizaram a figura divina para puni-lo, criando medo nele. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Então ele cresce com aquela ideia de que Deus é castigo e não de que Deus é amor. E aquilo pode criar revolta nele. Então ele começa a estudar, a se tornar um homem inteligente e ele começa a perceber, fazendo as comparações, de que Deus não poderia castigar um filho daquela forma, porque uma criança erra, é normal, é o aprendizado, o adulto erra. E que Deus que pune, que castiga, que condena um filho para a dor eterna, não é um pai amoroso. Então ele pode ter desenvolvido esse sentimento de ser ateu em função disso. Mas ele também pode ser alguém como André Luiz foi, que nós vamos relembrar isso. Alguém extremamente orgulhoso, tão inteligente que não consegue admitir uma inteligência superior. Não consegue admitir uma inteligência superior à sua. André Luiz conta que ele, como cientista, ele foi um médico e estudioso, que ele, como cientista, não admitia que existisse Deus. Ele era totalmente ateu. E ele era de um orgulho absurdo, ele coloca isso no nosso lar. Quando ele desencarna, a mesma situação daquele padre, ele se sente perseguido, ele sente fome, ele sente frio, ele sente sede, ele se sente perseguido e ele era perseguido, ele tinha imagens horríveis. Além do que, ele tinha na consciência dele, e ele ouvia isso gritarem suicida, e ele não entendia, ele não tinha cometido suicídio, ele não tinha realmente cometido suicídio direto, mas ele tinha cometido suicídio indireto, porque ele era médico e ele não cuidou da saúde dele. Ele se entregou a situações muito complicadas. Além do que, por não ser religioso, no caso dele, ele levou a vida num sentido totalmente material. Amava sua família, amava sua esposa, mas ele tinha uma vida muito focada no materialismo. Então ele sofre horrores. Mas o que aconteceu com André Luiz, que todos nós admiramos? Que foi incrível, foi impressionante, lindo, lindo mesmo. O que aconteceu com ele é que depois de 8 anos sofrendo nesse estado consciencial de culpa, ele cai em si. Então ele pensa, será que existe realmente um Todo-Poderoso? Será que existe um ser maior que a tudo e a todos criou? Então, se esse ser existe, que ele possa me socorrer. André Luiz, então, se humilda e naquele momento ele se prostra de joelhos como uma criança, ele diz. E ele, se banhado em lágrimas, começa a orar. Ele diz que ele não tem a menor ideia do tempo em que ele orou, que foi muito tempo. E por muito, muito tempo ele orou, até que, num dado momento, ele vê surgir Clarencio, o espírito iluminado que foi ali para recolher André Luiz daquele ambiente em que ele se encontrava. O interessante é que, lendo o livro, nós vamos entendendo que André Luiz não tinha condições de ver Clarencio, mas nós sabemos, logo no início do livro está, a mãe de André Luiz orava por ele, e Clarencio e outros espíritos já tinham visitado André Luiz várias vezes, mas ele, naquele torpor mental, naquela nuvem negra que ele carregava, consciencial, ele não conseguia ver esses bons espíritos, ele não conseguia enxergar Clarencio. No momento em que ele se humilda e que ele ora, ele então consegue ver Clarencio. E aí tudo muda para ele. Então hoje é muito difícil ainda para a gente entender Deus. Um dia nós entenderemos. Um dia nós teremos uma compreensão plena de Deus. Isso está no Livro dos Espíritos. E isso é consolador para a gente, né? Porque Jesus tinha e tem, né? Uma compreensão plena divina. Nós ainda não temos, não conseguimos. Por exemplo, para a gente é muito difícil a gente entender a eternidade de Deus. Porque os Espíritos nos dizem no livro que Deus é eterno, ele não teve começo e não vai ter fim. Nós entendemos a nossa imortalidade. Nós tivemos um começo e não teremos um fim. Então isso nós entendemos, porque para a gente tudo tem que ter um começo. Nós tivemos um começo, não vamos ter um fim, somos imortais. Isso é tranquilo para a gente entender. Agora, a eternidade de Deus, como assim? Não teve começo?
é muito difícil, né? Muito difícil. Mas Leon Denis diz que nós vamos ter sim um dia a capacidade de entender a Deus, que hoje a visão de Deus nos esmagaria. Isso está no livro Depois da Morte, quando ele fala de Deus, que é uma parte belíssima. Aliás, esse livro é belíssimo, recomendadíssimo, recomendamos a todos que leiam o livro Depois da Morte de Leon Denis, que é maravilhoso, é um poema realmente, e que traz muitos ensinamentos, inclusive do histórico das religiões, a história das religiões, né? Mas ver a Deus nos esmagaria, nós não temos condição de ver a Deus. Então, com a sabedoria de Jesus, que é um espírito puro, o espírito que mais se aproximou da terra, no sentido de que ele, espírito puro, né, que nós estamos falando, ele encarnou na terra sem necessidade disso, ele veio realmente para nos ajudar, e compreendendo a humanidade, da qual ele é o guia espiritual, ele é o governador espiritual do nosso planeta, compreendendo as nossas necessidades, Jesus trouxe a imagem de Deus, a definição de Deus que nós melhor compreendemos. Pai. Jesus falou, Deus, Pai. Aí, tudo muda pra gente. Porque quando a gente pensa em Deus Pai, a gente pensa num protetor, em alguém que criou e que protege, e que ampara, mas que também educa. Mas essa imagem de Jesus, essa definição de Jesus, que Jesus trouxe para a gente, é fundamental para os nossos corações e para as nossas mentes. Na nossa situação de hoje, isso é uma bênção, porque Ele é o Criador de todos e tudo que existe. Ele é um Deus amoroso, infinitamente bom e sábio. Isso é Deus. No livro Filhos de Deus, que eu tenho aqui, olha, para vocês verem esse livrinho, pequenininho, Filhos de Deus, Joana de Ângeles coloca que nós estamos mergulhados na onisciência de Deus. Então, vamos pensar. Nós estamos mergulhados na onisciência de Deus. E ela diz que tudo está mergulhado nele e é vitalizado por ele. Olha que lindo! Tudo está mergulhado em Deus, nele, e é vitalizado por ele. Que beleza! Vários autores, vários benfeitores trouxeram essa mesma informação. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, fala isso, que nós estamos mergulhados no oceano do pensamento divino, como os peixes no oceano. André Luiz fala a mesma coisa no livro Evolução em Dois Mundos, e outros benfeitores falam isso. Isso é muito importante para nós entendermos, porque se nós sabemos que nós somos seres inteligentes, a inteligência cria, se Deus, conforme está no livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, então o pensamento de Deus irradia, cria, e nós estamos, que somos criaturas divinas, estamos mergulhados nesse pensamento de Deus. Então nós vamos ler no livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, um trechinho bem pequenininho do instrutor Albério, para nós percebermos como isso é comum, esse entendimento é comum na pátria espiritual. Então olhem o que nos fala Albério. Ele fala assim: meus amigos, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria dentro do limite de nossa evolução espiritual. Então nós somos esses raios conscientes da eterna sabedoria, estamos mergulhados no pensamento divino e hoje nós temos um limite de entendimento sobre isso. Então ele fala ainda um pedacinho que é importante nós lermos, da superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, tudo
está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes, as plantas estão contidas, as plantas da água estão contidas no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Que beleza, não? Que coisa linda, que coisa linda. Aliás, esse estudo de Albério no livro Nos Domínios da Mediunidade é uma preciosidade. E só esse estudo daria muitas horas de nós avaliarmos, pensarmos, refletirmos e gerariam muitos estudos para a gente. Então esse livro, que é de André Luiz, é a psicografia de Chico Xavier, é um livro muito importante da codificação, como toda a obra de André Luiz é uma obra muito importante. E se puderem, se tiverem condição, também convidamos todos a lerem esse livro. Então, Deus é a sabedoria infinita, o amor infinito, a justiça infinita. Para a gente também é difícil entender justiça, porque a gente não entende que a justiça divina é uma justiça amorosa. É a justiça do amor, o amor que educa, como o amor da mãe que educa. Vamos imaginar uma coisa? Vamos imaginar assim. Uma mãe que separou um pão para repartir entre os seus 2 filhos na hora do almoço. Seus 2 filhos são iguais, idênticos, ela os ama de maneira igual. Então, na hora da refeição, ela vai repartir aquele pão. Uma das crianças vai no pacote do pão, pega aquele pão e começa a comer. Sua mãe vê aquilo, chama a criança e fala para ela: você sabia que esse pão era para você e para o seu irmão? Eu havia dito isso, metade para cada um. Mas a criança já comeu 1/4 daquele pão. Então a sua mãe pega amorosamente e fala para o filho: vou repartir ao meio. Seu irmão tem direito a essa metade. E você vai ficar então com esse 1/4 de pão que você ainda não comeu. Assim os 2 terão as partes que lhe cabiam. E a criança fica revoltada. Ela começa a comer aquele 1/4 de pão, mas revoltada. Ao invés de aproveitar aquele 1/4 de pão que ela tem, que lhe resta, ela cria revolta dentro dela e fica reclamando daquele 1/4 de pão. A outra criança, que ainda não tinha comido seu pão, recebe aquela metade de pão e feliz começa a comer a sua metade de pão. Uma está feliz com a sua metade, a outra está infeliz com a sua metade. Quem chegasse na casa e visse aquela criança revoltada que ganhou 1/4 de pão e a outra que ganhou metade do pão, pensaria: nossa, que mãe injusta. Como é que essa mãe dá metade de um pão para um filho e 1/4 de um pão para o outro filho? Acharia a mãe injusta. Mas nós sabemos a história. Nós sabemos que houve uma causa para aquela atitude da mãe, que é uma atitude educativa. A mãe explicou. A rebeldia da criança foi pelo seu egoísmo. Assim é a justiça divina. A justiça divina é uma justiça educativa, para nos despertar os sentimentos mais apurados, para nos fazer com que aos poucos a gente vá deixando de ser egoísta, vá deixando o orgulho, porque nós vamos percebendo que somos todos iguais, filhos de Deus, sem Ele não somos nada. Que precisamos desse irmão maior que é Jesus, o tempo todo a nos guiar, a nos orientar, que precisamos dos seus ensinamentos. Então, nós vamos percebendo que somos pequenos, mas que somos todos iguais. Para que o orgulho? Então, a educação que vem nesse processo divino, ela tende e visa a dissolver o nosso personalismo, quando nós vamos percebendo que não somos melhores do que ninguém. Nós apenas nos encontramos em momentos diferentes. E Jesus está num momento muito acima do nosso, né? Jesus já era um espírito puro, um espírito perfeito, desde o momento da criação do planeta. 4,5 bilhões de anos atrás, mais ou menos, Jesus já era um espírito puro, um espírito perfeito, já via e entendia a Deus. Seu pensamento penetrava o pensamento divino. Mas Deus tem planos infinitamente perfeitos para cada um de nós, porque Deus é a perfeição. A Joana de Ângeles, ainda nesse livro Filho de Deus,
ela coloca que Deus é o nosso amigo perfeito e acessível. É o nosso amigo perfeito e acessível, sempre disponível a nos ouvir as queixas e nos apresentar as soluções. Mas normalmente nós nos queixamos, mas não ficamos abertos para ouvir as soluções. Por quê? Como é que nós poderíamos acessar essas soluções que Deus nos dá? Como é que se acessa a Deus? Através do pensamento. O pensamento é a energia que nos liga a Deus. O pensamento, ele em si é neutro. Nós podemos baixar a nossa vibração com um pensamento deletério, com um pensamento ruim, com um pensamento de revolta, ou nós podemos elevar a nossa vibração com o pensamento da prece, um pensamento de amor, um pensamento de perdão, um pensamento elevado, um pensamento de paz. Nesse momento aqui que nós baixamos, nós acessamos aqueles que estão na mesma sintonia, ou seja, nessa sintonia. Nesse momento em que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós acessamos aqueles que estão numa vibração mais elevada, na nossa sintonia naquele momento. Então é muito importante a disciplina do pensamento, para nós mantermos o nosso pensamento em padrão elevado o máximo de tempo possível. O que é o pensamento? É energia eletromagnética. O pensamento emite uma energia eletromagnética, ele é produto da inteligência humana. Então ele emite uma energia eletromagnética, ele emite e assim como ele manda, ele recebe de volta. Esse pensamento, ele tem a capacidade de aglutinar a matéria fluídica na qual nós estamos mergulhados, o fluido cósmico universal. Então ele pode coagular essa matéria, ou ele pode, e isso prejudica o nosso ambiente, a nossa psicosfera, a nossa ambiência pessoal, como vai prejudicar o nosso ambiente, onde nós estamos. Ou ele pode acessar esse fluido de uma maneira mais elevada e se dissipar, chegando a esferas mais altas, ficando mais leve. É muito simples nós entendermos isso. A matéria densa, ela cai pela lei da gravidade. A matéria leve, ela se eleva, ela sobe, né? Então ela é mais levinha. Quanto mais leve, mais ela vai conseguir subir. Então é simples. O que nós queremos para nós mesmos, né? Essa frequência do pensamento, ela cria essa ambiência. A carga maior ou menor que nós imprimimos no nosso pensamento vai manter a nossa ambiência pessoal. E a nossa vontade é que imprime a direção desse pensamento. É a nossa vontade, porque o pensamento direciona a matéria fluídica. Agora, é importante nós lembrarmos do nosso vínculo de responsabilidade com o nosso pensamento. Nós temos um vínculo de responsabilidade com o que pensamos. Nós podemos ajudar alguém ou prejudicar alguém com o nosso pensamento. Quando nós emitimos um pensamento de raiva, um pensamento de vingança ou até um pensamento de desespero com relação a alguém, nós estamos emitindo um pensamento deletério que pode acessar aquela pessoa e prejudicar aquela pessoa. Se ela estiver com a janelinha da alma dela aberta, ela vai receber, aspirar aquilo e nós somos responsáveis por termos prejudicado aquela pessoa. Ao contrário, quando a gente faz uma prece, quando a gente emite pensamentos elevados para alguém, esse pensamento chega naquela pessoa e vai ajudá-lo, e vai aliviá-lo. E aí nós somos participantes da obra de Deus no bem que Deus espera que nós façamos. E no nosso sentido pessoal, nessa psicosfera que nós criamos para nós mesmos, vamos lembrar que a nossa psicosfera, ela cria essa carga energética em torno de nós mesmos, que pode emanar saúde ou doença. Por quê? Vamos imaginar que o nosso pensamento vai o tempo todo, continuamente, criando essa matéria densa. Conforme nós vamos nos fechando nessa matéria densa, nós não vamos trocar com os fluidos mais elevados.
E como é uma energia eletromagnética que está fechada naquele ciclo, é o ciclo fechado de energia, aquilo começa a criar implosões que vão nos prejudicar, tanto no campo perispiritual quanto serão levadas ao campo material. Por isso, nós devemos nos afastar de tudo que nos desequilibre, principalmente nesse momento. Estamos falando isso e frisando isso porque este é um momento em que muitas pessoas estão inconformadas, muitas pessoas estão revoltadas, muitas pessoas estão baixando o seu padrão vibratório, perdendo a fé. Então, nós temos que lembrar de tudo isso para nós recuperarmos a nossa saúde mental. A disciplina do pensamento é muito importante, porque o que nos acontece não é culpa de Deus. O que passa o planeta não é culpa de Deus. Nós somos responsáveis pelas escolhas que temos feito ao longo desses 2 milênios, depois que Jesus veio nos trazer tantas informações tão belas sobre o Pai, sobre o amor, sobre as leis de Deus, que é o que faz a doutrina espírita, ela estuda as leis de Deus. Na teoria isso, até a doutrina espírita traz o entendimento das leis de Deus. Na prática, nós temos que seguir o Evangelho, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas a justiça divina é, na verdade, o amor em ação. O amor que educa, como aquela mãe. É aquele amor que educa, que nos ajuda a sair dessa situação de egoísmo e pensar no outro. Então, nós somos responsáveis pelo que nos acontece, mas o plano de Deus é um. A Terra vai atingir, porque isso é plano divino, vai atingir a categoria de mundo de regeneração. Já fomos mundo primitivo, estamos em mundo de provas e expiações, vamos atingir o meio já, ufa, né? Já não é inferior, já não está para baixo. O meio, categoria de provas e expiações, vamos passar para a regeneração. Depois mundo feliz e depois os mundos celestiais ou divinos, a morada dos espíritos puros, que é uma morada consciencial, mental. Mas esse mundo de regeneração está difícil, né? De sair, de ser colocado, os planos divinos serem colocados em ação, porque nós estamos rebeldes demais. Nós somos uma humanidade muito rebelde, muito egoísta, ainda muito personalista, ainda nos magoamos com qualquer coisa. Tudo que é contra o nosso entendimento, nós ficamos magoados. Tudo que não vai de acordo com o que nós pensamos, nós nos revoltamos. Então é uma humanidade complicada. Então vêm as grandes catástrofes, as calamidades, num sentido mundial, num sentido mais restrito à família, num sentido pessoal, mas elas vêm para nos acordar, fruto do nosso desequilíbrio. Nós desequilibramos o planeta, mas a resposta divina é a própria lei, lei de ação e reação. Quem nunca ouviu falar na lei de ação e reação? Deus nunca aplica abandono ou vingança a filho nenhum. Isso seria um absurdo, né? Nós acharmos que é a vingança divina. Deus não aplica vingança, como Deus também não abandona nenhum filho. Ele nos proporciona experiências que vão nos impulsionando a melhores escolhas, sempre agindo em nosso favor, como essa mãe que nós vimos. Então Deus está sempre agindo em nosso favor, mas é da lei que toda ação gera uma reação. Isso é da lei divina. Toda ação gera uma reação. Onde é que estão as leis divinas? No Livro dos Espíritos nós vamos estudar futuramente. Elas estão inscritas na consciência. Foi onde Deus colocou as suas leis, na consciência, porém em estado latente. Porque se essas leis já tivessem sido colocadas como conquistas plenamente desenvolvidas, nós não teríamos mérito nenhum. Então, para que Deus nos criaria? Para que encarnar? Para que viver? Se nós seríamos espíritos puros e perfeitos e iríamos trabalhar por quê e para quem? Deus nos cria simples e ignorantes, leis divinas na nossa consciência em estado latente. Nós vamos descobrindo essas leis e desenvolvendo essas leis. E com dificuldade vamos conquistando essas leis em nós, desenvolvendo essas virtudes que nós temos possibilidades e vamos ficando muito felizes, como a criança, que é um péssimo aluno, tira 2, aí começa a estudar, se toca, começa a estudar,
Pede ajuda a mãe ajuda sim, porque nós sempre temos também aqueles que nos ajudam, encarnados, desencarnados, então ele pede ajuda, ele recebe ajuda, mas ele estuda, faz a prova e tira 8. Como é que essa criança se sente? Feliz, não é? Exaltante, de tanta felicidade, de ter conquistado por mérito dela essa nota 8. Antes ela só conseguia 2. Então a lei divina faz isso pela gente. Que bom, faz isso pela gente. Como as leis divinas estão na nossa consciência, nós deveríamos sempre praticá-las para nos sentirmos felizes. Todas as vezes que nós não cumprimos com essas leis, a nossa consciência pesa, porque nós somos filhos do bem, filhos do amor, filhos de Deus, que é Pai, filhos da perfeição absoluta, e fomos criados para chegarmos à perfeição como espíritos que podemos chegar, né? Uma perfeição relativa, nunca teremos a perfeição do Pai, mas a perfeição de filhos amados por esse Pai. Então as virtudes, nós temos que desenvolvê-las por mérito próprio. Quando nós nos afastamos dessas leis, a nossa consciência pesa, nós nos descompensamos energeticamente. Então esse processo educativo muitas vezes surge com uma vivência muito dolorosa, mas é a vivência educativa que vai nos impulsionar, nos estimular a fazer como aluno. Tirou 2, vai perder o ano. Então, para não perder o ano, ele estuda e consegue e fica extremamente feliz. Um dia nós vamos conseguir entender a natureza de Deus, que hoje nós ainda não entendemos. Hoje ainda é complicada para a gente, mas um dia nós vamos entender a natureza divina. E aí, nesse dia, nós vamos penetrar o pensamento de Deus, como Jesus. Jesus e todos os espíritos puros penetram, estão em comunhão com Deus. Jesus falava isso. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. O que ele queria dizer com isso? É o pensamento dele em harmonia, em sintonia plena e perfeita com Deus, com o Pai. Então, conforme nós formos amadurecendo espiritualmente, naturalmente, conforme nós formos estudando e praticando aquilo que nós aprendemos, porque estudar apenas ajuda para nós termos o conhecimento, mas nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos. Então, essa ideia divina, ela vai começar a fluir mais facilmente. Vai ser maravilhoso esse momento. É tão maravilhoso que emociona quando nós conseguirmos entender a Deus. Nós temos o entendimento, então, de que nós somos imortais, que nós jamais vamos acabar, que Deus não nos criou para acabar com a raça, com a humanidade, com nada disso. As leis são de estímulo para nós melhorarmos. E sobre Deus ainda, nós conseguimos entender que Deus é imutável. Como espíritas nós entendemos a imutabilidade divina. Por quê? Ele é perfeito. Nós é que mudamos o tempo todo. Um dia a gente pensa uma coisa, no outro dia a gente pensa outra coisa, porque nós ainda estamos num caminho de estudo, de evolução, de aprendizado. Deus é perfeito, então ele tem que ser imutável. Imaterial, entendemos? Deus imaterial? Sim, entendemos. Porque nós, como espíritas, sabemos que a matéria é temporária. A matéria passa. Isso é um corpo que é como uma roupa que nós vestimos, despimos, e a essência, o espírito, com seu corpo perispiritual, esse continua. Então, que Deus é imaterial, nós conseguimos entender. Isso não é difícil para a gente. Que Ele é único e onipotente, entendemos. Que se Deus não fosse único, seria muito complicado. 2 deuses iguais, perfeitos, não faz sentido. Para quê? Então, Deus é único. Ele é onipotente porque Ele é a sabedoria infinita, o amor infinito, a perfeição infinita. Então nada pode mais do que Deus. Só existe um Deus e Ele é o poder absoluto. Deus criou, cria, prossegue criando e vai criar sempre. Está no livro dos Espíritos. Deus não para de criar nunca, jamais. Deus para de criar. E é na prática dessas leis divinas que nós vamos aprendendo a fazer as melhores escolhas, através das reencarnações, através das experiências na Terra. Aí nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, nos purificando o nosso ser, até que um dia nós vamos refletir o pensamento de Deus.
Jesus disse: brilhe a vossa luz. A nossa luz está na conquista dessas leis que estão na nossa consciência, mas a luz pertence a Deus. Ela é de Deus, ela é criação de Deus. E numa das mensagens, num livro que a irmã Maria Angélica ditou, pela psicografia de Reinaldo Leite, ela fala isso, que o dia que nós chegarmos à perfeição, nós vamos refletir a luz divina. Olha que lindo! Então vamos pensar num lago. O lago, quando ele está lodoso ou lamacento, o sol bate e a água continua pardacenta, escura, não reflete a luz divina. Se esse lago está menos sujo, vai refletir um pouquinho essa luz, que seria a luz do sol. Então esse lago não reflete a luz do sol. Se ele está um pouquinho mais limpo, ele reflete a luz do sol. Se a água do lago é totalmente limpa e o sol bate nessa água totalmente limpa, ele reflete totalmente a luz do sol. E se consegue olhar o fundo do lago, o lago não tem nenhuma sujeira e reflete plenamente a luz do sol. E assim somos nós, e assim seremos nós. Ainda nesse estudo do Livro dos Espíritos, tem questões sobre panteísmo. E o panteísmo era uma ideia, e é uma ideia, mas que não é muito divulgada, de que todos nós somos parte de Deus. Então é como se Deus fosse um todo e ele se dividisse e formasse tudo que ele criou. Então nós teríamos saído de Deus, dele, e não seríamos criação dele, mas seríamos parte dele. Viríamos para as experiências, experienciaríamos e depois voltaríamos para Deus, nos incorporaríamos de novo em Deus. E a doutrina espírita, os espíritos vieram nos esclarecer que não é isso. Que nós somos filhos de Deus. Nós somos criação de Deus. Nós não somos uma parte de Deus que se separou e que voltou para Ele. Não somos. Não é isso. Esse é um entendimento de alguns, mas que não combina em nada com a doutrina espírita. Então, nesse livro que nós falamos, o meu tem uma capa bem velhinha, que é o livro Depois da Morte, do Leon Denis. Na parte segunda, fala dos grandes problemas. Os grandes problemas começa falando Universo e Deus, que é o item 9. Começa falando do Universo e Deus. Então ele diz assim, e é muito lindo isso. Deus, a ideia de Deus, é a de um ser superior, de um ser necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. Olha que beleza, que coisa linda que Leon Denis nos fala. E depois, mais tarde, ele diz, mais à frente, algo parecido assim, né? Que nessa hora, isso na época que ele escreveu, nessa hora que se estendem pela terra tantas dores, nós temos um recurso maravilhoso ao nosso alcance, a prece. Somos filhos desse Pai. E como diz Joana de Ângeles nesse livro maravilhoso, Filho de Deus, Deus é o nosso amigo acessível, é o nosso amigo perfeito e acessível, capaz de nos ouvir todas as queixas e apresentar-nos soluções. Então nós precisamos acessar a Deus, precisamos acessar a essa possibilidade dessas soluções que Deus nos traz. E aqui, no item Paciência em Ti, que é o item 26, Joana coloca assim: usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará
maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme as necessidades da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses, sem tardança, porém, com paciência. Atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência, conquistarás tudo após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Mensagem linda. Então vamos, queridos, confiar em Deus, nesse poder maior e absoluto que é a divindade. Esse Pai que não nos abandona, que nos enviou Jesus, seu Filho amado, para nos guiar. Confiemos em Jesus, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia. Ele nos traz, através dos ensinamentos que se encontram no Evangelho de luz e de amor, todas as soluções para as nossas questões pessoais, para as nossas questões coletivas. Fé. A fé transporta as montanhas do medo, as montanhas da insegurança, as montanhas da dor. Vamos confiar no Pai. E assim, queridos, unindo o nosso pensamento à espiritualidade superior, à doce Irmã Maria Angélica, vamos pedir a Deus, esse Pai de amor, que seja conosco, a Jesus, nosso Mestre amado, que nos envolva em vibrações salutares nesse momento, que higienize o ambiente do nosso lar, que essas vibrações que unimos em pensamento e em prece abracem todo o planeta, todas as nações, inspirando a todos os dirigentes planetários, inspirando, Senhor, a todos nós que somos cidadãos do mundo, para agirmos de forma melhor, mais consciente, pois contas conosco. E que em Teu nome, Mestre querido, e em nome de Deus, possamos agora encerrar esse estudo de sábado. Graças a Deus.